E em plena Arena Pernambuco, o Sport foi humilhado pela equipe do Retrô em uma partida que, de partida, só teve mesmo um tempo. Eu vou explicar isso para vocês neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O técnico Mariano Sosso, para este jogo contra o Retrô, promoveu aí algumas mudanças no elenco que tinha sido titular no primeiro jogo contra o Petrolina. E a escalação inicial foi Thiago Couto no gol, Roberto Rosales, Felipinho, Rafael Thierry, Luciano Castan, Alisson Cassiano, Felipe, Fábio Matheus, Arthur Kaique, Zé Roberto e Romarinho. Desses aí que vocês viram na escalação, o Thiago Couto entrou no lugar do Kaique França, que foi o goleiro do primeiro jogo. Eu acho que até nesse sentido, se o Mariano Sosso queria testar os dois goleiros, as duas contratações, ele fez bem, né? Eu não acredito realmente que no próximo jogo contra o Santa Cruz, ele vai colocar o Jordan, né? Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que realmente o Jordan será reserva nesse time do Sport, terceiro goleiro, e a titularidade vai ficar entre Thiago Couto ou Kaique França. Para ser justo, tem duas coisas aí, né? Primeiro, Kaique França no primeiro jogo não sofreu gols. Segundo, neste segundo jogo, o Thiago Couto sofreu 4 gols, né? Verdade seja dita, o time do Retrô é um time muito mais qualificado do que a equipe do Petrolina. Então, talvez nesse sentido, o Kaique França levou alguma sorte. Mas o Kaique França teve que fazer duas monstruosas defesas contra o Petrolina para o Sport não sofrer gol, né? A zaga do Sport, esse esquema de 3 zagueiros, não funciona. Rafael Thierry, Luciano Castan, que até fizeram boas partidas, né? Mas não funciona. No primeiro jogo, Mariano Sosso escalou o time com Renzo numa lateral, Rafael Thierry no meio e Alisson Cassiano na outra lateral, né? No intervalo, ele mudou. Ele continuou ainda com o Rafael Thierry, mas ele colocou o Luciano Castan de um lado e colocou o Fabinho do outro, né? Sacando o Alisson Cassiano e sacando o Renzo. Neste jogo de hoje, que o Sport tomou uma lapadinha, né, para se orientar, ele começou com o Alisson Cassiano de um lado, Luciano Castan do outro e Rafael Thierry no meio. Esse esquema de 3 zagueiros fez o Sport tomar 4 gols em 2 jogos e só não tomou mais porque o Kaique França fez 2 grandes defesas contra o Petrolina. Não está dando certo. Não está dando certo. Mariano Sosso tem que entender que esse esquema de 3 zagueiros não está dando certo. E não está dando certo por quê? Porque talvez os jogadores não estão sabendo jogar com esse esquema. É simples. Ou então a zaga está ficando muito desprotegida, não tem ninguém ali no meio para dar o primeiro combate. Então Mariano Sosso, ele tem que resolver isso imediatamente. Porque hoje, na minha opinião, o pior jogador do Sport foi o Alisson Cassiano, principalmente no primeiro tempo. Gente. Péssima partida do Alisson Cassiano, tá? Aliás, o jogo só teve um tempo, porque o Retrô, no segundo tempo, como estava ganhando por 4-1, puxou o freio de mão e não quis mais saber do jogo, ficou só no campo de defesa. De vez em quando um contra-ataque aí, uma bola alçada, uma carreira e o cara chegava lá no gol do Sport. E teve uma falta e outra e só. Mas o Sport não soube impingir, digamos assim, domínio para cima do Retrô. O Sport não foi eficaz, o Sport teve um ataque nulo no jogo de hoje. E aproveitando aqui as postagens do meu amigo Pedro Maranhão, vejam só as mudanças que fez o Sport. Primeiro saiu Roberto Rosales, que não jogou nada, um feijão com arroz terrível. Depois o Fábio Matheus, que também não foi tão bem no jogo, tá? Tomou um cartão amarelo besta. E o Alisson Cassiano, que não jogou absolutamente nada também. Entrando o Alan Ruiz, o Lucas Ramon e o Pablo Diego. O Alan Ruiz foi o que mais tocou na bola. Porém, o Lucas Ramon foi expulso e o Pablo Diego fraco também na lateral direita do Sport. Muito fraco esse jogador, tá? Depois, a segunda mudança foi saindo o Zé Roberto e o Arthur Kaique. O Arthur Kaique, o autor do gol. E entrando o Fabinho e o Gustavo Coutinho. Fabinho não fez absolutamente nada em campo. Um jogador inoperante. E o Gustavo Coutinho chegou hoje, né, gente? Chegou hoje, estava meio perdido e tal. No finalzinho do jogo, ele quase fez um gol, que ele fez uma cabeçada
que o goleiro do Retrô fez uma grande defesa, a melhor e maior defesa desse jogo, tá? Foi uma defesa do goleiro do Retrô, uma baita defesa, uma cabeçada quase que queima-roupa do Gustavo Coutinho, mas infelizmente, talvez por uma questão de ritmo de jogo, chegou agora, o Gustavo Coutinho não deu uma cabeçada melhor, mas méritos para o goleiro do Retrô, que fez realmente uma excelente defesa. Resumindo, gente, o jogo teve apenas um tempo, o Retrô humilhou o Sport na primeira etapa, humilhou. O Sport estava parecendo uma barata tonta, sem saber jogar. Um péssimo jogo do Sport hoje. Péssimo, tá? Com exceção de uma ou outra peça mais voluntariosa, como por exemplo o Rafael Thierry se esforçou, o Luciano Castan esforçado, o Romarinho também, o Felipinho. Uma galera ali esforçada, o próprio goleiro Thiago Couto sofreu 4 gols, mas talvez um gol ele tenha falhado, né? Que foi, acho que foi o segundo que a bola foi por cima, uma cabeçada por cima. Talvez aí, mas no fundo, talvez se fosse o Kaique França, tinha sofrido uns 4 gols também, tá? Porque o Retrô entrou avassalador no primeiro tempo. E existe um motivo para isso. Já tem uma certa rixa entre Sport e Retrô, né? Para quem não sabe, o dono do Retrô, o presidente do Retrô, Laércio, ele foi ex-dirigente do Sport, né? Ele foi dirigente do Sport, fez parte do futebol do Sport, ele é torcedor do Sport, tá? De criança, entende? Ele hoje é um profissional da bola, né? Ele é dono de um clube e tal, além de ter outros negócios no Recife. E ele tem uma certa rixa com o Sport, tá? Principalmente com esse presidente atual, Yuri Romão, eles não se bicam, tá? E ele, sempre que vai na mídia, se ele pode, ele fala mal do Sport por algum motivo, seja qual for a situação, né? Claro, ele fala bem, mas fala mal, dá uma tesourada, tal. Ele já fez parte do Sport, tá, gente? Então, ele deve colocar aquilo, né, diante dos jogadores dele, dizendo, ó, pro Sport a gente não pode perder. Porque como é impossível, gente. Como é que esse time do Retrô fez 4-0 no Porto, no primeiro jogo do Campeonato Pernambucano, meteu 4-2 no Sport hoje, ou seja, um time que em 2 jogos no Pernambucano fez 8 gols e me toma 4-0 da Juazeirense na pré-Copa do Nordeste. Isso não existe, gente. Desculpa, isso não existe. Como que esse time do Retrô tomou 4-0 da Juazeirense? Acho que foi Juazeirense, né? O time da Bahia. Na pré-Copa. Está eliminado da Copa do Nordeste. O Retrô vai jogar o Campeonato Estadual e a Série D do Campeonato Brasileiro. Para tentar uma classificação aí para a Série C, tá? Resumindo, o Sport foi inoperante, foi uma presa fácil, um jogo terrível, um esquema de jogo que não está funcionando desde o primeiro jogo e até este segundo jogo também. Mariano Sosso, você ainda tem mais um lastro, tá? Você chegou agora, está conhecendo como funciona o negócio, mas já é hora de você corrigir, porque o próximo jogo do Sport é um clássico contra o Santa Cruz, sábado, às 4h30 da tarde, na Arena Pernambuco, novamente, tá? Ou seja, o Sport vai para o seu terceiro jogo no campeonato, segundo jogo com o mandante, mas os 3 jogos na Arena Pernambuco, ou seja, o Sport nem sequer ainda saiu da região metropolitana do Recife. Está tendo essa vantagem de jogar na sua casa este ano, ou pelo menos nesse primeiro semestre, que é a Arena Pernambuco, tá? Então, ó, Mariano Sosso, resolve isso aí, tá? Tá nas tuas mãos também, tá? É uma responsabilidade tua. Esse esquema de jogo teu não está funcionando. E claro, alguns jogadores do Sport poderiam jogar um pouco mais, né? Rosales, fraquíssimo, Fabinho, fraco, Alisson Cassiano, inoperante, e por aí vai, né, gente? Pablo Diego, fraco também, fraco. Zé Roberto, outra partida horrível. Zé Roberto não jogou nada hoje, na minha opinião, não jogou absolutamente nada. Semana passada, ou rodada passada, ele fez um gol por um pênalti sofrido pelo Romarinho. Ele foi lá e bateu um pênalti. Então, olha só, o Sport tem 2 jogos no Pernambucano. Uma vitória, não jogando nada, contra um adversário fraco, com gol de pênalti, e uma derrota humilhante para o Retrô por 4-2. Aqui não tem passada de pano não, gente. Se tiver que criticar Sport, Vitória, Bahia, Fortaleza, eu vou criticar. Assim também como se tiver que elogiar, eu vou elogiar. Parabéns ao Retrô, fez um excelente jogo no primeiro tempo, né? Porque no segundo tempo desistiu do jogo, né? Mas já estava ganhando por 4-1, enfim. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!